Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Plástica na Real. Eu sou a Irene Daia. Eu sou Gisela Pontes. E eu sou Bárbara Machado. E hoje o nosso papo vai além do corpo físico. A gente vai discutir aqui como medicina e espiritualidade se mesclam. Esse vídeo tem o apoio da Silimed, a maior fabricante de implantes de silicone da América Latina e líder em vendas no mercado brasileiro. E para refletir sobre isso, nós convidamos dois profissionais incríveis que vão unir ciência e espiritualidade. Bom, o nosso primeiro convidado é o Dr. Luiz Mário, cirurgião plástico, coordenador da Câmara Técnica de Cirurgia Plástica do QEMERD, e que é autor de diversos trabalhos científicos e referência na abordagem humanizada do paciente. Foi o nosso grande professor e grande referência na nossa especialidade. E também temos o Dr. Sérgio Thyssen, médico cardiologista e físico, pesquisador e palestrante internacional na área da espiritualidade e da medicina, com mais de 30 anos de dedicação ao estudo dessa relação entre corpo, mente e alma. Sejam muito bem-vindos, doutores. É uma alegria ter vocês aqui no Plástica na Real. Ok, obrigado. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Bom, a gente vai começar um bate-papo e a ideia aqui é que a gente tem uma conversa bastante fluida a respeito dessa conexão que atualmente a gente busca dentro da medicina de uma forma um pouco mais clara. Não que ela não tenha existido ao longo dos anos, eu acho que essa conexão, essa busca, né, do corpo físico, do encontro do corpo físico com algo que seja maior, ela é antiga. Mas eu vou começar então uma pergunta com o Luiz Mário. Luiz Mário, você construiu uma carreira sólida, né, dentro da cirurgia plástica, mas você sempre defendeu esse atendimento mais humanizado, né, centrado no paciente. Como é que você, em que momento da sua vida em que você entendeu a espiritualidade como parte do cuidado do seu paciente? Bom, no meu caso é desde a infância. Eu tenho que começar com a infância. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada ao divino, sabe, às coisas espirituais, sempre tive isso naturalmente dentro de mim. Percorri um caminho longo dentre todas as escolas religiosas. Eu tive a oportunidade de conviver no budismo, no hinduísmo, no taoísmo, mas eu sou um católico praticante, sabe? Então, e para mim isso é uma coisa natural. Eu sempre achei que a relação médico-paciente, ela transcendia essa parte física da medicina. Porque como eu não acredito no acaso, eu acho que eu acho que existe toda uma coordenação superior a todos nós, então isso sempre esteve presente dentro de mim. E acho que a medicina é justamente isso, nós ajudarmos o próximo, o nosso semelhante, os nossos irmãos. Isso está dentro da primeira, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo, né? Então, para mim é muito natural, eu sempre penso isso, quando alguém senta na minha frente, a primeira coisa que me vem à cabeça é, digo, tá aí para eu poder ajudar, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? Claro que fica difícil nessa interface, quando a gente está no sistema assistencial é mais fácil, mas quando você está no particular é mais difícil, porque na interface entra a questão econômica, tá? É um degrau ali que a gente tem que saber pisar bem. Mas eu acredito, para mim é muito natural. É muito natural. Essa questão econômica, depois eu vou pegar o gancho para a gente dar uma conversadinha sobre isso, que eu acho que é um ponto importante. Mas Irene tem uma pergunta, né? Você, Sérgio, que tem formação também em física, né? Físico. Como é que a gente lida com esse binômio aí, evidência científica, ciência e espiritualidade? Como é isso para você? Muito bem. Em primeiro lugar, a medicina é uma ciência. Uma ciência que já se confunde com a história da humanidade. Eu brinco dizendo que a física, que é a soma da física clássica com a física moderna, mecânica quântica
e teoria da relatividade é a ciência mãe. Tudo no universo tem a ver com a física. Desde o infinitamente pequeno, ultramicroscópio, a nível de quarks, gluons, bósons e assim por diante, até as coisas da mecânica celeste, que envolve o grande todo do universo. Então existe uma fronteira também específica entre medicina e física. Até existe uma especialidade, a qual eu não me dedico, que é física médica. Tem a ver com as radiações e outras coisas. E as questões espirituais, elas nitidamente tiveram que esperar todo esse tempo da evolução da humanidade para nós médicos, nós físicos, nós, pessoas comuns, começarmos a valorizar isso de uma maneira própria, né? Saindo um pouco das questões religiosas, que também têm toda a sua importância, todas elas têm, mas para as coisas mais gerais da espiritualidade da criatura humana. E algumas pessoas, alguns pacientes, isso a gente vê na beira do leito, que eles têm que a fé é muito importante para a recuperação. Então tem testemunhos, tem relatos, e a gente observa que aqueles pacientes que têm uma fé muito forte, que isso auxilia na recuperação, auxilia na imunidade, auxilia nos processos de cura. E como é que nós vemos que os pacientes, no mesmo leito, aí vindo para a parte institucional, que nós vemos um leito, o paciente tem fé e tudo, é uma fé tão grande que tudo vai bem. E o outro lado, a pessoa não tem fé. Como é que a ciência explica isso? Quer dizer, o quanto que isso é importante, espiritualmente falando, isso tem explicação ou é de cada um? Sim. A ciência também explica, uma ciência um pouco mais ampliada, por que há toda uma diversidade no entendimento das pessoas no Brasil, na França, no Canadá ou na Austrália. Isso tudo vem de muito tempo atrás. A nossa condição a de perceber a realidade avançando naquilo que nós não vemos, além, portanto, das questões materiais. Então, há toda uma diversidade em relação aos que creem e aos que não creem, não é? Então, todos são importantes, todos são humanos, todos podem adoecer, os médicos também adoecem, né? Da mesma maneira, somos constituídos do mesmo material e temos as mesmas origens e dificuldades também, mas hoje há uma coisa linda que é o quanto esse paradigma novo de religiosidade / espiritualidade vem ganhando espaço. Daqui a pouco eu conto talvez algumas coisinhas. E aí, o que acontece? Nós temos que nos preparar. As melhores faculdades de medicina do mundo, e algumas aqui mesmo no Brasil, têm disciplinas obrigatórias ou eletivas de espiritualidade. Porque os alunos de graduação, os residentes, os pós-graduandos, todos estão sendo, pelas características atuais do conhecimento, a conhecerem de perto e depois usarem isso no dia a dia. Então, quando você tem pessoas diferentes para cuidar, desejando todo o bem possível na recuperação de cada um, seja qual for o diagnóstico, os diagnósticos, às vezes, mais de um, num caso qualquer, diálogo. Você se interessar pela outra pessoa, você querer conhecê-lo. Nós não podemos aceitar mais consultas de 10 minutos, de 20 minutos, em que às vezes o colega nem olha para o rostinho, a fisionomia do paciente, e sai prescrevendo 5 medicamentos de uma vez, não é? Então, assim, essa maneira, ela é algo que precisa ganhar uma luz, no sentido de nós respeitarmos a pessoa do doente, a família do doente, sermos acolhedores, sermos fraternos, sermos aqueles que veem no paciente um irmão nosso. Poderíamos estar no lado contrário. Então, tudo tem nos ensinado a ideia da humanização. A espiritualização da medicina é a etapa seguinte que já está
acontecendo. Mas antes nós temos que ser aqueles que reconheçam os pacientes e os familiares como iguais a nós. E, portanto, como ele bem disse, nos dedicarmos ao ser humano. E aí falar de espiritualidade, se a pessoa não tem nenhuma ideia. Muitas vezes tem. Às vezes a pessoa não tem religião, não fez uma escolha, procurou por aqui, procurou por ali, não se sentiu muito à vontade e acha que vive no ateísmo. Mas, na verdade, se você for conversar, conhecer um pouco melhor a história pessoal, ele pode ter mais espiritualidade do que você. Então, não é verdade? Eu tenho muitas histórias dessas, muitas. Eu também tenho. A pessoa... É o acolhimento, é puxar o fio. E aí eu queria entender melhor, Luiz Mário, porque, assim, quando o paciente entra no consultório de cirurgia plástica, as histórias, o doutor Sérgio colocou isso muito bem, que 10 minutos não bastam, ninguém vai conhecer ninguém, né? Eu costumo dizer que muito paciente que entra no nosso consultório vira amigo. Porque você tem que conhecer todo o contexto de vida, a questão da relação familiar, como o senhor falou, porque são determinantes, inclusive no sucesso das nossas cirurgias. Um paciente que não tem o acolhimento da família, na escolha que ele faz de se submeter a uma cirurgia plástica, às vezes gera nele um sentimento de culpa, porque está fazendo uma coisa por escolha, que absurdo, que pecado, você está indo se submeter a uma cirurgia por escolha. Então a gente pega um paciente carregado de sentimentos ambíguos, ele tem o desejo de mudar, ele tem o direito de mudar. Se você cuida da lataria do carro, por que você não vai cuidar do seu corpo? Mas vem essa culpa embutida, porque é uma questão arraigada, uma questão cultural. E aí eu queria entender, Luiz Mário, como é que é a tua relação dentro do consultório? O que você identifica? Qual é aquele paciente que você acolhe? Qual é aquele que você identifica e fala, não está pronto, ou para dizer não? Como é que funciona isso? Isso já chama atenção para um oposto que está ocorrendo com esse negócio de vai ser atendido por robô no futuro, né? Então, mas eu parto do princípio que ele não entrou ali por um acaso. Isso aí é muito forte na minha cabeça, tá? Não entrou por um acaso. E a primeira coisa que eu falo, eu disse, como eu posso ajudá-lo? Eu sempre pergunto, como é que eu posso ajudá-lo? Tá? O que é que você está precisando de mim? Coisas desse tipo, sabe? E aí a pessoa começa a se expressar. Vai se expressar, eu vou percebendo aquela pessoa que está na minha frente, sabe? E se o jeito de falar, as carências, se está a profissão, a gente vai se conhecendo, né? A consulta, ela começa assim, não interessa o foco. O foco do quê? O foco eu vou ver na outra salinha. Na outra salinha eu vou olhar, vou examinar sentado, eu deixo o cliente em pé, eu sento numa postura consciente de submissão, tá? Eu estou aqui e tal. Mas aí, naquela hora, eu já tenho uma série de informações e ele vai se sentindo acolhido, porque o doutor está se interessando por mim, sabe? E vai criando essa química dessa troca. E muitas vezes eu digo, olha, nós estamos estabelecendo aqui uma sociedade. Eu tenho tanto interesse no que tudo dê certo quanto você, ou quanto o senhor, ou quanto a senhora. Porque nós estamos formando aqui uma parceria. Eu preciso e tal. E acho que um bom relacionamento médico-paciente vale mais do que antibiótico, anti-inflamatório, sabe, analgésico. Eu praticamente não receito nada em meus pós-operatórios, nada. E flui bem. Mas é sempre assim, sempre junto, sempre abertamente, sempre falando, sabe? Sempre é uma questão de acreditar e ser coerente. Né? É uma cumplicidade, né, que você tem que ser, traz. Tem que ser, porque é muito sério, é muito importante. A nossa área, então, que a gente corta, sabe, você corta, é muito sério. Você intervém, né, de uma forma muitas vezes mais agressiva. Né, é muito sério, E um esforço muito grande para não perder a paciência, por vezes, né?
Claro. Claro. E, assim, você começou logo no início falando sobre a questão da remuneração, e aí vai para os dois isso. Muita gente confunde a nossa boa vontade, o nosso desejo de tratar, mas esquece que nós vivemos do nosso trabalho, ou seja, a gente é consequência de uma proposta de vida. Foram anos de estudo, anos de especialização, em que você se dedica, idas a congressos, né? Tudo isso vem a um custo familiar, que não é só financeiro, a gente também deixa de conviver com marido, filhos, esposa, enfim. Você abre mão de muito tempo na sua vida para se dedicar ao cuidar do outro. Né? Eu cheguei a escutar em casa: você se importa mais com os outros do que com quem está na sua casa. Né? E aí a gente vai estudar um pouquinho os textos e falar: opa, peraí, deixa eu praticar Jesus dentro da minha casa também, né? O exercício da tolerância, o exercício da paciência e da cumplicidade ali dentro de casa. Mas é muito tempo dedicado. E aí, às vezes, você escuta essa questão, que é a questão da remuneração. E eu sempre coloco o paciente, né? Existe uma questão, a remuneração é justa porque você se dedica e vive daquilo. As escolas dos meus filhos não se pagam sozinhas, né? Você vive do seu trabalho. E muitas vezes você se propõe dentro das instituições públicas a fazer, sim, um trabalho de doação. Irene sabe disso, que ela agora está dando um serviço, né, público. Gisela também tem hoje um serviço de residência em que a gente dedica tempo ao estudo, tempo no serviço público, em que a gente sabe que aquela remuneração está longe de estar justa. Né, longe, pelo número de horas que você se dedica, porque não é uma questão financeira, você fala de honorário médico. É uma questão de valor, a gente não está falando de quantos cifrões, mas é uma questão de valor daquilo que você entrega. Como é que vocês dois veem isso? Como é que vocês lidam isso com relação ao paciente? Quer que eu comece? Eu lido o seguinte: teve uma fase na minha vida, durante uns 4 ou 5 anos, que eu tive uma secretária que dava orçamento. Foi um desastre. Não gostei, não aprovei. Um dia, conversando com um psiquiatra, já tem muitos anos, eu não me lembro se eram clientes, nem me lembro se era um homem ou uma mulher, sabe? Mas eu sei que jogou uma luz na minha mente, dizendo assim, que essa coisa de eu não lido com dinheiro, sabe? Eu sou médico, eu não lido com dinheiro, era uma hipocrisia. Porque quem vai te procurar sabe que você é um profissional e sabe que você tem que ter uma remuneração, tá? Então, eu lido com dinheiro. Eu que digo o que aquilo ali vai custar para o cliente. Agora, eu me dou uma flexibilidade, por quê? Porque eu aprendi que dinheiro se tem uma coisa que é relativa na vida, é dinheiro. O que é muito para um é impossível para outro. O que não é nada aqui, ali é inalcançável. Então, você não pode nivelar que aquilo ali... Pode sim, algo que você não precisa. Mas se você parte do princípio que você está sentado ali, aquela pessoa precisa e não ao acaso, então eu tenho também que flexibilizar e ter condições. Então, se chega uma pessoa que visivelmente tem muito poder aquisitivo, está acostumado com valores, aquilo tem um custo. Mas se chega aquela pessoa que visivelmente não está acostumada, é uma pessoa que tem restrição econômica, e você vai percebendo isso na conversa, você vai percebendo isso no endereço, você vai percebendo isso nos hábitos. Então eu tenho que flexibilizar para poder alcançar o resultado que ela está ali para eu poder dar para ela, porque é uma relação kármica, que eu acredito, entende? Então, a minha resposta é: como é que eu lido isso? É relativizando, dentro desses princípios que eu estou explicitando aqui, tá? Muito bem. Eu queria só lembrar que existe a medicina pública e a medicina privada. Então, muitos dos cirurgiões, e talvez na especialidade da plástica, né, nós estamos lidando com uma questão muito da medicina privada. Mas os médicos em geral, eu falo isso porque eu sou clínico geral, cardiologista, hoje em dia mais psiquiatra do que outra coisa. Sempre gostei de emergência, terapia intensiva, tive chance de conhecer muitas práticas clínicas, médicas, em fases diferentes, né, do exercício nosso da medicina no Rio de Janeiro.
Mas o que acontece? Tem pessoas que vivem, são funcionários públicos ou de hospitais privados e não dependem de atividades de cirurgias dentro do seu consultório. Não é? O leque de possibilidades é um leque enorme, né? Então, isso é um aspecto. O outro aspecto é claro que nós aqui, de um modo geral, na Terra, somos materialistas. Somos muito ligados às questões, vamos dizer, de tudo aquilo do conforto, tudo aquilo que o dinheiro pode permitir que cada um alcance. E muitas vezes isso dificulta algo que é inerente à atividade médica, que é o desenvolvimento de virtudes. Qual é a tríade devastadora no mundo? A Terra. Porque isso aqui é um educandário básico e um grande hospital de almas, inclusive os médicos. E todos os profissionais estamos no mesmo barco. Então, a ideia é assim, o que nós estamos fazendo aqui? Qual é o sentido da vida? O que é a tríade devastadora? O orgulho, o egoísmo, a vaidade e eu ainda incluo a indiferença. Lembrado todo que o sofrimento acaba sendo muito grande por essa incompreensão. A gente já está, assim, com a gravação bem adiantada. Eu vou deixar depois as meninas concluírem com vocês, mas a gente tem uma lembrança da Silimed para vocês, né? Que vocês, depois vocês abrem com... Eles fazem com bastante carinho no sentido de manter o podcast e a ideia é que vocês, que as pessoas tirem o melhor, não entendam como absoluta verdade, mas que seja algo que possam levar para a vida delas. E a gente conclui que a fé e a ciência não competem, na verdade, elas se completam, né? Então, o super episódio do Plástica na Real, não percam e sigam a gente nas plataformas de áudio e no YouTube. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.